Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz e nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você consegue determinar tanto o domínio quanto a imagem de uma função com duas variáveis, tá bom? Então bora lá. Aqui eu coloquei a função g de xy igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar o domínio. Depois que eu determinar o domínio, eu vou determinar a imagem, tá bom? Então, vamos lá. Temos que a função g de xy é igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Por se tratar de uma função determinada pela raiz quadrada, a gente tem que lembrar, né, de uma definição, que é a definição de raiz quadrada. Nós sabemos que, dado a raiz quadrada de A, nós temos que o A tem que ser maior ou igual que zero, certo? Disso aqui, e olhando para a nossa expressão, nós temos que tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar com as propriedades de inequação. Então, eu tenho menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a menos 9. Faço o produto dessa inequação, né? Multiplico toda ela por menos 1. Então, eu tenho menos x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes menos 1, x ao quadrado. Menos y ao quadrado vezes menos 1, y ao quadrado. Como eu estou multiplicando toda a minha inequação por menos 1, eu vou inverter o sinal da desigualdade aqui, tá? Isso a gente usando as propriedades de inequação. Então, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9, tá bom? Então, daí, nós temos o seguinte, que o domínio da função é determinada pelo par ordenado xy, pertencente a R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Dentro da questão do domínio, eu quero considerar uma coisa aqui. O que eu quero considerar? Que o domínio dessa função aqui, ele é determinado, definido e estruturado com base em uma circunferência de raio 3 e origem no ponto 0, 0. Bia, como que você sabe isso? Bem, eu vou deixar disponível depois uma tabela com umas equações gerais, né? Tanto do equações de segundo grau, primeiro grau, tanto das circunferências quanto das hipérboles, tá? Então, eu vou deixar isso aqui para que vocês peguem depois. Bem, olha só, se a gente olhar aqui, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Tá vendo 9? Eu consigo colocar o 9 na base 3, tá? E elevado ao quadrado. Isso aqui é exatamente a equação de uma circunferência em que a origem é no ponto 0, 0, tá? E o raio da circunferência é o 3, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, portanto, o domínio é determinado por uma circunferência, ok, de raio 3 e origem em 0 e 0, tá? Se vocês pegarem na tabelinha, vocês vão ver assim, ó, que a equação da circunferência, a equação é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a o raio ao quadrado. Então, por isso que eu consegui definir que essa equação aqui é de uma circunferência e que o nosso domínio, que pertence a R2, que está lá em R2, ele é determinado por essa circunferência. Imagina que vai ser solicitado a você
fazer o gráfico do domínio, tá? Se isso acontecer, o que que você faz? Bem, eu tenho que ser a equação de uma circunferência de raio 3. Beleza. Então, eu tenho o meu plano R2 com os eixos X e o eixo X, o eixo Y, tá? Como o raio é 3 e a origem é aqui, então eu vou ter um ponto aqui em 3 e um ponto em menos 3. Aqui também menos 3 e aqui também 3, tá? E aí você, com o seu compasso, você vai fazer a sua circunferência. Vou colocar um pouquinho pra cá, pra ficar melhor. Pronto. Então, você tem graficamente aí o seu domínio no gráfico, tá? Para você determinar a imagem, bem, a imagem, nós temos que a raiz quadrada, né? Nós temos que o valor de z, se eu chamar de z, g de xy, nós temos que o z vai ser sempre o valor maior ou igual que zero. O resultado dessa raiz vai ser um valor positivo, tá bom? Então, o z ele vai ser maior ou igual a zero, tá? Também, nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Nós sabemos que toda essa expressão, ela não vai ser maior do que 9. Ela não pode ser maior do que 9, né? Porque se a gente for calcular a diferença de x ao quadrado mais y ao quadrado, esse número tem que ser menor ou igual que 9, que a gente já viu aqui, né? Então, a gente tem que o 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado vai ser sempre um valor menor ou igual a 9. Se a gente for calcular a raiz dessas expressões, desses valores, nós temos a raiz de 9, tá vendo? Raiz de 9, 3. Então, nós temos que a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é menor ou igual que 3, tá? Então, como z é maior ou igual que 9 e também z é menor ou igual que 3, tá entre 0 e 3. Então, a gente conclui aqui, ó, que a imagem da função é igual a 0 e o 3 aqui, tá bom? Então, é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês com relação a determinar tanto o domínio quanto a imagem de uma função com duas variáveis. E usei esse exemplo aí, tá? Se você gostou desse vídeo, se você tem interesse em mais vídeos relacionados a esse, clique em gostei, tá? Se inscreva no canal que eu vou continuar postando aqui vários vídeos com relação às funções de duas variáveis.